refletir sobre o preconceito não é só, sim, é falar da vida do negro no Brasil, mas é falar sobre a sociedade brasileira. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente quer esse público diverso para pensar junto com a gente e para ouvir questões e para fazer com que a mulher negra não seja invisibilizada e nem as suas reflexões. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigada, estou vendo muita gente atenta. E a gente está com 2 pessoas, logo mais 3, que vão poder ajudar todas nós a refletir sobre essas questões. Eu vou começar com uns números meio duros, para a gente cair na real, né? Vamos cair na real? A Lei Maria da Penha, os últimos 10 anos, tem uma pesquisa. Qual é o resultado da Lei Maria da Penha? E aí, nos últimos 10 anos, a gente percebe que houve uma redução de quase 10% em relação à violência sofrida pela mulher branca, né? Teve uma redução. Só que na mulher negra, em relação à mulher negra, teve um aumento. E o aumento não é de 10%, não de 20%, quase de 60%. Sabiam o que é isso? Isso é uma discussão importante. Isso é uma discussão que diz respeito a todas nós. Como é que 10 anos depois a gente tem uma lei que criminaliza a violência contra a mulher negra sofre ainda mais violência? É claro que tem algumas questões que a mulher negra e as mulheres não iam até as delegacias, isso não era contabilizado, os dados eram escondidos. Ainda assim, é um tema muito, 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 muito complexo e muito importante para a gente discutir. A gente pode dizer que é uma das considerações para a gente estar aqui hoje. E eu queria começar com você, Sueli Carneiro. Uma pessoa que eu sou fã, sou muito fã, porque eu sou uma mulher negra de 43 anos que não vi... Obrigada, eu falo isso sempre. Eu falei isso a semana passada, eu adoro. Adoro. Eu falo sempre, é bom, né? Primeiro porque tem uma coisa que mulher não pode falar a idade, né? A gente não fala, mulher não fala a idade. Falo a idade e espero o uau. Obrigada. Mas eu sou uma mulher negra de 43 anos que teve poucas referências na televisão, na mídia, na minha escola. A minha ancestralidade não foi debatida. Eu não sabia na minha escola o quanto eu carregava, qual a importância da cultura que eu carregava. Não vi nos meios de comunicação, não vi na escola. A minha família era uma família que entendia que nós, mulheres, tenho 3 irmãs, teriam que estudar para conseguir um espaço maior. E é isso, né? A gente, na educação, você consegue um espaço maior, mas não existia essa discussão étnica, racial dentro da minha casa. Então, a minha construção parte muito de mulheres como a Sueli, que levaram discussões importantes, que produzem textos e colocaram a cara a tapa para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo essas questões. Sueli, ser mulher negra em 2016, ter 20 anos hoje, negra, é diferente de ter 20 anos há 40 anos? Realmente, ser mulher negra em 2016, eu digo para você que nunca foi tão bom. E eu venho de uma geração de militância, das primeiras gerações de feministas, que até uns 10, 15 anos atrás, nós nos reuníamos e a gente dizia assim, gente, mas somos nós conosco ainda. Sempre, né, olhava para o lado, era a mesma companheira de 10, 20, 30 anos atrás, levando aquela mesma luta. E, de repente, eu não sei o que foi que aconteceu. Realmente, isso eu não sei, alguém precisa estudar. De repente, eu vejo uma multiplicidade de jovens negros, porque nós já tínhamos dado o feminismo como assunto morto e encerrado. E não sei onde vocês estavam, vocês jovens, entendeu? Ninguém... E, de repente, começa. E são jovens feministas brancas, negras, que pululam, né? E que chegam cada dia mais jovem na luta, com cada dia com mais coragem, com cada dia com mais radicalidade. E nós já havíamos conversado lá no fundo que, quando se fala radical, estamos
usando um conceito extremamente positivo, que é aquele que toma as coisas pela raiz, e não no sentido que o senso comum tenta atribuir, de dizer que o que é radical é extremista, é inadequado, é equivocado. Não. Então, as meninas que eu estou vendo hoje, blogueiras negras, blogueiras brancas, jovens mulheres que cada dia mais cedo chegam nessa luta com mais radicalidade, com mais exigência, aceitando o bastão que a minha geração está transferindo, com mais conhecimento, porque elas vêm todas muito preparadas, né? Elas estão chegando mais cedo nas universidades, fazendo a diferença nesse sentido. Então, é um momento, por um lado, extremamente animador, ter essa sororidade de jovens feministas acontecendo na sociedade brasileira. Alexandra, você acha que é necessário que a gente discuta o papel da mulher negra nessa sociedade e a discriminação que essa mulher negra sofre, e essa discriminação e esse papel é muito diferente da mulher branca? Claro, eu não vou assim me expressar como uma militante ou ativista brasileira, porque não sei o que é ser uma negra brasileira. Mas vou me expressar no meu nome como negra francesa. E desde que eu cheguei no Brasil, faz 4 anos, eu vi já uma mudança. E o que me traz muito prazer é ver o quanto o país, o Brasil, está como uma adolescente rebelde, aberto a esse diálogo. Nossa geração, vamos reconstruir, sair desse antigo paradigma para reconstruir outro esquema que pode nos empoderar a todos. De geração em geração, fomos condicionados a pensar que o homem era superior à mulher. E de uma certa forma mais velada, que o homem branco e a mulher branca eram superior ao homem negro e à mulher negra. E claro, não estamos mais, as mulheres negras, onde estivemos, mas ainda não estamos onde deveríamos estar e ainda não estamos aonde merecemos estar. Então, hoje precisamos enxergar o quando o assunto é muito sério. E o que gosto no Brasil, e que é muito diferente do meu país, é que aqui o povo negro é a maioria. Na França, escutou muito de vitimização, de mimimi, etc. E nossa Constituição proíbe as estatísticas étnico-raciais. O primeiro artigo da nossa Constituição fala que nós somos todos iguais. Mas gostaria que, se estivéssemos todos iguais, lá ou aqui, gostaria vocês, como brancos, enxergar se vocês gostariam de trocar seu lugar para ser um homem negro ou uma mulher negra, com todas as consequências de talvez não conquistar espaços de poder, de decisões, não conseguir um apartamento para alugar, um trabalho que tem dignidade. E as pessoas lhe enxergar sempre com essa hipersexualização da mulher negra, ou a faxineira, a mãe de leite que não dá mais leite, mas que continua cuidando dos filhos e educando os filhos brancos, mas que deixa os seus filhos lá nas comunidades sendo criados por a rua e o ambiente tóxico. Então, para mim é muito interessante hoje conseguir enxergar o quanto precisamos de mais empatia, mais compaixão, mais amor nesse debate. E gosto de fazer essa dinâmica com as pessoas para enxergar o quanto isso é grave. Imagina agora um mundo onde tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado como lindo, inteligente, intelectual, maravilhoso, sutil, incrível. Que todas as suas referências históricas fossem só com negros. Os historiadores, os inventores, os revolucionários, filósofos, autores, todos, até o Ser Supremo, Deus, fosse negro, Jesus Cristo, Moisés, etc. E as únicas referências sobre brancos são 2 páginas dentro dos livros didáticos que falam que os brancos foram escravizados.
E quando se abre a televisão, a maioria dos caracteres dos personagens, dos desenhos animados, são negros. 100%, claro, dos personagens de destaque, rei, rainha, princesa, são de cor ebena. Não mulatos, não morenos, negros mesmo. E a mulher branca nas novelas é sempre a faxineira ou a amante que destrui os casamentos dos ricos negros. E o homem branco, claro, é o safado, o criminoso, o traficante de droga, ou segurança. Como seria esse mundo? Não seria cruel? Não seria chocante? Pois é. E tampouco é um mundo que quero ver. Mas essa é a nossa realidade ainda em 2016, quando colocamos um ser humano negro nesse mundo. É a realidade dele. De ser inferiorizado de uma maneira muito sutil, muito subliminal. Porque o branco não é responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão, no branco de hoje, de nossa geração. Vocês não são responsáveis por o que aconteceu ontem com a escravidão, mas vocês nasceram com privilégios. E é importante enxergar isso. E esses privilégios trazem consequências em nossas vidas. Um sutiã nude não tem muito a ver com minha cor. Um batom nude da Natura tampouco. Mas, se olhamos a realmente, se olhamos a maioria do povo brasileiro é negro, então essas cores deveriam ser de nossa cor. Por que nunca se vê uma família feliz negra consumindo margarina num comercial? Assim. Quem são os que consomem margarina? E as mulheres negras, não menstruamos? Nunca se vê assim, anúncios disso. Não escovamos dentes, não temos filhos que usam fraldas. Eu já pesquisei. Na história brasileira ainda não tive uma família negra ou negras ou negros nessas campanhas. Mas vou lhe contar uma coisa. Os negros no Brasil, a última pesquisa que saiu do consulado americano, consomem no Brasil 1,5 trilhão de reais por ano. Então, se se fala ainda nas diretorias de marketing que a mulher negra não vende, pois ela compra e ela precisa ter dignidade e respeito. Muito obrigada. Vamos aproveitar esses aplausos para receber a Juliana Alves. Que prazer enorme. Que sala linda, que casa linda. Gente, primeiro eu queria começar me pedindo desculpas, com licença a vocês. Eu vim do Rio, eu estava trabalhando e eu tentei organizar para que tudo desse certo, mas eu acabei ficando presa lá. Peguei o primeiro voo que eu pude para estar aqui, porque para mim é muito importante estar aqui. Esse evento, ele é muito significativo, ele é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, esse momento que a palavra empoderamento está na moda. Vamos entender o que é exatamente essa palavra empoderamento, né? E dizer que é um prazer estar aqui com você, Sueli, com você, Adriana, com você, Alessandra, porque realmente são mulheres que eu admiro muito, então peço licença para me sentar aqui junto com vocês. Muito obrigada, Juliana. Já que você chegou, vamos começar a conversar? Vamos começar a conversar, e a gente estava dizendo o que é ser mulher negra em 2016. Você é uma atriz, e muitas meninas negras olham para você hoje com a possibilidade, olhando você e pensando no futuro delas próprias. Dizendo, eu posso isso também, ou eu posso ser quem eu quiser. E aí o que eu queria saber de você é o seguinte, para a juventude negra e para a mulher negra, a questão da autoestima e dessa representatividade pode fazer diferença para alguma transformação? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença e faz parte da nossa construção
como indivíduo, né? A autoestima, ela transforma o nosso olhar para o futuro, nosso olhar para nós mesmos, né? Se fala, a nossa autoestima, ela é a nossa medida do nosso potencial. Eu meço o meu potencial pela minha autoestima. E eu gostaria que, há alguns anos atrás, eu tivesse mais referências. Eu tive algumas porque eu costumo dizer que eu tive um olhar bem privilegiado, porque meus pais eram militantes do movimento negro, meus pais sempre me educaram para enxergar o racismo de frente, não fingir que não estava vendo, e encarar isso com atitude, mas encarar isso como uma agente transformadora. Então, se eu percebo, eu sou capaz de modificar. Se eu nego, nada muda, né? Então, dizer, eu não ligo para o racismo, isso não me incomoda porque minha autoestima é legal, também é um outro extremo que não é saudável. Porque, assim, que autoestima é essa maravilhosa que você tem, que você se nega a enxergar o que, de fato, está aí transformando a vida de milhares de pessoas, né? E impedindo essas pessoas de terem os mesmos direitos. Eu gostaria de ter visto tantas mulheres maravilhosas assumindo seus cabelos crespos, como eu estou vendo aqui e como eu vejo nas ruas hoje. Sabe? Eu não via. Eu vivia com o meu cabelo preso. E olha que meu pai era do MNU, hein? Eu vivia com o meu cabelo preso. O dia que eu entrei no colégio com o cabelo solto, porque meu pai soltou, que a gente foi minha mãe penteava, porque eu fazia balé, e aí meu pai um dia falou assim, vamos soltar esse cabelo. Lógico, porque ele estava pensando para o meu bem também. Só que ele não me preparou para isso, porque ele também não soube como fazer, né? Como preparar a pessoa para soltar o seu próprio cabelo. Que história é essa? E aí eu cheguei no colégio com o cabelo solto, eu tive que voltar para casa. Porque as crianças não conseguiram lidar com essa situação. E nem eu. E a coordenadora pediu para voltar. Eu realmente não lembro muito bem. Eu acho que tudo que marca muito a gente tem algum dispositivo de segurança aí que a gente não lembra muito bem como aconteceu, né? Mas eu conto essa história, não contando uma história triste, mas eu acho que é para dizer assim, poxa, que legal que agora as coisas estão diferentes. A gente ainda sofre o racismo, a gente ainda sofre o xingamento, mas a gente tem referências muito próximas para falar assim, não, errada não sou eu. Errado é o coleguinha que está vendo alguma coisa de errado em mim. Aí é o olhar dele que está errado, não tem nada de errado comigo. O problema do racismo não está... O problema do racismo está em quem olha com esse olhar preconceituoso, esse olhar doente, esse olhar egocêntrico, esse olhar limitado. Realmente, a ignorância não é problema meu. E isso foi importante para mim, ter esse alicerce dos meus pais, para entender, não, o problema não está em mim. E hoje eu digo assim, que eu sou dessa geração que vive uma superação. Né? A gente vive a superação dessa realidade, esse momento de transformação que a gente que eu acredito que estamos vivendo, porque eu sempre acredito que estamos em movimento, por mais que esse movimento seja lento. E você dizer, não, realmente eu sou capaz de ir além e eu sou capaz de passar por cima dessa barreira. Claro. E se a gente olhar a história aqui no Brasil, do feminismo no Brasil, e a Sueli vai me ajudar nisso, eu tenho a impressão que algumas demandas e algumas reivindicações do feminismo, como trabalhar, como a mulher ter uma independência, ela trabalhar fora, ela não depender economicamente do marido, ela poder fazer as suas escolhas, essas bandeiras, ela ter a possibilidade de escolher o que ela fazer com o que fazer com o próprio corpo, e a gente está falando da questão do aborto e várias questões da saúde, essas questões prementes do movimento feminista, na década de 50, 60, 70, me parece que as mulheres negras viviam isso de forma diferente. E quando isso é uma questão também para mim. A impressão que eu tenho é que quando as mulheres brancas estavam exigindo sair de casa para trabalhar, as mulheres negras já estavam fora de casa. Elas já estavam trabalhando.
Elas estavam cuidando dos seus filhos, cuidando dos filhos das outras mulheres, sem um marido dentro de casa. O feminismo negro e o movimento de mulheres negras, ele começa com esse questionamento, né? Eu acho que o primeiro artigo que eu escrevi, eu perguntava de que mulheres vocês estão falando, né? Quando vocês dizem que as mulheres precisam ir para as ruas, ganhar as ruas e trabalhar. Eu pertenço a um grupo de mulheres que nunca fizeram outra coisa e sempre estiveram nas ruas, trabalhando como prostituta, quituteira, mulheres da rua, porque não tinham nem a proteção do patriarcado. É isso que inaugura, digamos, esta perspectiva atual que existe no movimento, que é o feminismo negro, que ele indaga sobre essa questão. As mulheres negras são tratadas como antimusas na sociedade brasileira, no contexto em que a brancura é o padrão hegemônico e valorizado e privilegiado para todas as situações sociais. Então, são essas perguntas que nos trazem aqui e que nos trouxeram até aqui enquanto um novo movimento social no interior de um outro movimento social. Mas eu comecei falando do copo meio cheio, né? E eu queria falar agora do copo meio vazio, porque, da mesma maneira, tanto quanto nós temos uma geração vibrante, corajosa, uma polifonia extraordinária, sobretudo de jovens negras, né, no cenário aí das lutas das mulheres, nós temos também o recrudescimento do racismo na sociedade brasileira. Então, nós não podemos desconhecer o seguinte, e isto é uma coisa extremamente grave: há um fascismo em ascensão na sociedade brasileira. E ele se manifesta na questão racial, radicalizando a atitude racista na sociedade. A minha geração travou uma luta de desmistificar um mito da democracia racial. Nós dizíamos, é uma hipocrisia, há racismo aqui, e todo mundo diz que vivemos numa democracia racial. Muito bem, eu acho que tem um paradigma que mostra como essa inflexão aconteceu na sociedade brasileira, o assunto das cotas. Aqui esse assunto polarizou a sociedade brasileira e destruiu o verniz que governava as relações raciais no Brasil. Nós tínhamos um pacto, nós tínhamos um acordo, era um acordo que todos vivemos, né, numa democracia racial. Os brancos diziam para nós, esse é o pacto, nós dizemos isso, vocês fazem de conta que acreditam. E nós vivemos felizes para sempre, até que, de uma certa maneira, nós rompemos com esse acordo, com esse pacto, na medida em que começamos a experimentar a mobilidade, começamos a nos organizar, aumentou o nosso nível de consciência e a nossa capacidade de enfrentamento disso, começamos a demandar por políticas públicas que revertessem as desigualdades existentes, e isso rompeu o pacto. Qual é a resposta do racismo? Do racismo branco? Violência. E isso que nós temos visto, o racismo deixou de ser hipócrita, deixou de ser sutil, deixou de ser bem comportado. Ele é cada dia mais violento, mais frontal e mais brutal. Basta dizer os números que dizem respeito ao genocídio de jovens negros no Brasil, que não tem nenhuma guerra em curso no mundo hoje, em que se mata tantas pessoas como se mata jovens negros na idade de 15 a 24 anos no Brasil. É um traço de genocídio. E eu acho que também não é gratuito que, ao invés de reduzirem seus padrões de violência contra as mulheres, eles inexplicavelmente, entre aspas, se agravam de uma maneira extraordinária. Então, nós temos a violência sobre o corpo feminino negro, a violência sobre o corpo masculino negro, configurando uma situação de genocídio da gente negra desse país, com indiferença, com absoluta indiferença e conivência da maior parte da sociedade. Então, esse é o...
E esse é um cenário que bota uma luz muito vermelha, uma atenção muito grande no que está por vir. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade que está pronta para múltiplos holocaustos, porque ideologias reacionárias, conservadoras e fascistas estão proliferando e atingindo mulheres, negros, homossexuais, lésbicas, ou seja, nós estamos diante de um caldo de cultura extremamente perigoso. Na sua fala, me veio a pergunta: por que será que a violência contra os negros está aumentando? Por quê? Contra a mulher negra, por que será que principalmente. esse ódio contra a mulher negra, principalmente a mulher, porque tem esse aspecto curioso, que é a coisa do cabelo. O cabelo é uma forma de comunicação também. E interessante porque na internet os ataques, porque a pessoa não precisa se identificar, ela fala diretamente e ela ataca. Esses ataques apareceram, a gente sempre viveu isso na nossa vida, isso não é novidade para nós. Não, né? não é. Mas a internet, né, os ataques estão surgindo, não é? E existe hoje uma consciência maior pela população negra de si. Eu vejo isso é nítido, né? Assim, isso é muito palpável. E a violência contra essas pessoas está aumentando. Justamente, talvez, por isso? É isso que você ia falar? Porque está havendo um deslocamento do lugar. Está havendo um deslocamento do lugar que nos foi destinado nessa sociedade. A abolição significou para nós o quê? Que nós estávamos livres para morrer nas sarjetas desse país. E havia uma expectativa dos grandes pensadores do começo do século XX e no final do século XIX, que nós iríamos ser eliminados. Eles não tinham dúvida. Eles tinham dúvida quando? Havia até 2015 essa mancha negra está extirpada. Mas nós somos duros de matar também. Então a nossa resistência... A nossa resistência é heróica. E não só, nós estamos aqui, Monteiro Lobato nos chamavam de esta pretalhada inextinguível. Ele tinha essa frase. Mas nós não apenas estamos aqui, como somos maioria hoje. Com todo esse processo sistemático de genocídio, de embranquecimento que nós fomos submetidos. Mas agora também nós estamos adquirindo ferramentas para disputar. Nós queremos o nosso pedaço deste bolo dessa sociedade. Nós queremos um lugar ao sol nessa sociedade. Nós queremos igualdade de direitos e oportunidades. Porque enquanto nós estávamos confinados na senzala, nós não estávamos disputando. Hoje não. Hoje, a cada ano, nós temos mais pessoas negras nas universidades, mais pessoas negras pós-graduadas, mais pessoas negras qualificadas e que vão para o mercado de trabalho, pressionar o mercado de trabalho e encontram uma parede ali. Por quê? Como é que a branquitude garante seu privilégio? Monopolizando as melhores oportunidades para si. Então, é essa tensão que faz a violência crescer. Claro. Ô, Alexandra, eu queria... se posicionar dentro dessa sociedade racista, e você também tem falas a respeito dos questionamentos, das reflexões, tanto da Sueli quanto da Juliana, mas eu também queria ouvir de você, se posicionar nessa sociedade racista é uma resistência, é difícil, e as mulheres negras sofrem, ficam doentes e se superam. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sempre gosto assim, tomar o tema da anorexia. A anorexia é uma doença que tem nome clínico e que basicamente, ninguém fala para essas meninas que se tornam anoréxicas. Você tem que se tornar anoréxica. É muito subliminal, é muito sutil. Não tem casos de anorexia nas aldeias da Amazônia, tampouco na China, onde não chegou a mídia. Então, quer dizer que nossa mídia é responsável por criar doenças, anorexia, bulimia, estresse, etc. Eu acho que o negro também tem uma enfermidade que ainda não tem nome,
mas que tem a ver muito com ter uma baixa autoestima. No Brasil, não temos de maneira muito clara placas como na África do Sul durante a apartheid ou nos Estados Unidos durante a segregação, que fala para brancos só, ou para a entrada dos negros. Mas é muito mais sutil. O negro aqui não conquista espaço de poder ou de decisões, porque ele já foi inferiorizado, formatado, manipulado para não ir, por exemplo, ele não vai entrar no Iguatemi. Ele não precisa ver essa placa, mas ele não vai almoçar lá. E eu gosto também de enxergar o quanto nos Estados Unidos estamos olhando, olha, puxa, o racismo lá é pesado. Bom, eu acho que os Estados Unidos são 100 anos na frente de nós, na Europa e no Brasil. Por quê? Porque lá o negro tem poder econômico e poder na mídia. Então, quando acontece uma coisa absurda dessa ligada ao racismo, se escuta de maneira mundial. É globalizado. Então, enxergamos os Estados Unidos como o pior país para os negros. Mas a verdade é o melhor até hoje. É um dos melhores. Eu já morei lá 3 vezes em Washington, em El Paso, no Texas e na Califórnia. Nunca fui vítima de racismo como sofro de racismo no Brasil todos os dias e na França também. E é só para enxergar que 60 anos atrás, nos Estados Unidos, não podíamos nos sentar nos mesmos assentos no ônibus, não podíamos entrar nos mesmos banheiros e nos mesmos restaurantes também. Mas em 40 anos de cotas, temos o Barack Obama, que é um símbolo bastante importante, Oprah Winfrey, que é a mulher mais rica dos Estados Unidos, a Ursula Burns, que é a CEO da Xerox, etc., etc. O negro entrou em todo o espectro da sociedade e ele hoje tem poder para falar do assunto. No Brasil, se morre cada 23 minutos um jovem negro. Então, o problema aqui é muito maior e muito mais grave que nos Estados Unidos, mas aqui não se fala, é completamente silenciado. E temos que enxergar que o Holocausto foi legal, a Apartheid foi legal, a segregação, a escravidão, o fato da mulher não poder votar foi legal, de não poder nem colocar calças compridas foi legal também. E tivemos que ter vozes para se levantar e actuar para lutar contra essas coisas absurdas. Então, hoje, nossa geração, eu gosto de me colocar nos digital natives, vamos mudar, porque não dá mais. E eu acredito muito em nosso poder, de poder multiplicar nas redes sociais, verbalizar, ter essa justiça restaurativa para expressar tudo o que está acontecendo. Não podemos continuar nesse mundo eurocêntrico, machismocêntrico e heterocêntrico. E quando você não faz parte desses padrões da normalidade que gosto de questionar, você é inferiorizado, você é colocado do lado, você é visto como menos. E isso não dá se estamos falando de democracia e de igualdade e de meritocracia. Então, eu enxergo que as negras no Brasil estamos muito desunidas, muito competitivas. O sistema nos ensinou a competir e a estar muito desunidas. Hoje precisamos ter mais empatia, compaixão e nos unir. E enxergar também os brancos que estão ao nosso lado. Sabe, a TRIP, a Casa TPM, está nos dando esse espaço para poder discutir desse tema. Temos muitos brancos a nossos lados que estão mesmo completamente empolgados a ajudar. Então precisamos também enxergar que nós estamos divididos. E os negros que falam que não tem racismo no Brasil, para mim é como uma forma de se proteger. Porque para mim entrar no Riapi e ver só 2 bonecas negras num país que tem 57% de negros, é racismo. E não é tão velado. É um racismo brutal, frontal e muito violento. Então, é muito importante enxergar o quanto ainda precisamos mudar isso.
E as pessoas me falam, mas você, Alexandra, que faz parte da elite consulesa da França, de que você está falando? Mas eu sofro cada dia, quando eu recebo mais de 6.000 pessoas na residência consular por ano, e o protocolo francês faz questão de eu ficar na entrada para dar a bem-vinda a todos os convidados da residência consular. E muitas vezes, muitos brasileiros passam na frente de mim achando que sou a funcionária da casa. E também, se eu fosse, gostaria de não ser invisível. E gostaria, hoje, poder resgatar essa autoestima nossa, para poder também ajudar esses negros que se fazem também invisíveis, de uma certa forma. E gostaria que essa pauta não acabasse aqui, mas você poder se colocar como mentor e mentora. Escolhem 2 crianças negras no seu redor e fala para ela, você é linda, você é inteligente, você merece, você é tão, assim, tão linda, tão... Ai, você vai conseguir fazer tantas coisas. Porque eu tive muitas pessoas no meu caminho que me falaram, que me chamaram de macaquinha, de bambula, que não sei como traduzir esse nome em português e muitas outras palavras em francês. Mas também tive uns pilares na minha vida que me falaram, você pode, você merece, você é inteligente. E acho que cada um de nós podemos escolher a filha da vizinha, o filho da empregada, podemos ajudar, nos tornar mentores e ajudar mesmo a resgatar essa autoestima das crianças negras. Porque 85% das crianças negras de menos de 5 anos ainda escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a má. Então, quer dizer que nossa sociedade tem uma doença grave, que não é tão velada. E precisamos mudar isso. E claro, vai demorar, porque os desenhos animados são pesados, já educam. Se você olha, no Brasil não tem protagonistas negros nos desenhos animados. E já formata, meu filho que tem 4 anos já tem preconceito. Então, claro que ele não nasceu racista, mas ele já tem preconceito. E ele vai ter que lidar com uma mãe negra. Ele nasceu branco e loiro. E vejo as pessoas todos os dias, ai, alemãozinho, anjinho, você é tão fofinho, tão lindo demais. E vejo o filho de minha babá, que é negro, e eles falam nada para ele. Então começo a cantar canções para Pedro Henrique é o mais inteligente. E vejo assim uma coisa que emanece dele, que é tão lindo. E precisamos mesmo ajudar essas crianças a se sentir capazes, a se sentir honradas, a se sentir com dignidade, respeito, amor e trazer o melhor que eles têm. Eu sempre gosto de me perguntar quantos Beethoven nunca foram apresentados na frente de um piano. Somos todos cheios de talentos, de um potencial enorme. E esse precisamos ter o espaço para poder mexer e descobrir o melhor, a melhor versão de nós mesmos. Merci. Obrigada, obrigada. Tem uma questão em relação à mulher negra que é de você ter o seu corpo tratado como um objeto, né, Juliana? E eu estou falando isso para todas nós que estamos aqui. Para a mulher, né? Para a mulher. Você ter o seu corpo tratado como você ali é um objeto. E para a mulher negra, quando há uma valorização dessa mulher, é justamente por esse aspecto. Você é atriz, você é rainha de bateria, né? E você carrega o estandarte de uma tradição importante do mundo negro, ao mesmo tempo que também pode ser um símbolo ali de uma mulher que está sendo usada. Então eu queria que você falasse sobre a sua relação com o seu corpo e a mídia. E a sua relação com essa imagem, com esse símbolo.
E eu acho que é difícil, e eu tenho a impressão que é uma reflexão que você faz sempre. Pá. Essa equação é difícil. É difícil, mas também é um trabalho de resistência, eu acho. Você pode ser levado pela onda, mas você pode também aprender a cavalgar. E eu estou aprendendo ainda constantemente, trabalho após trabalho, a me reinventar como atriz, a me questionar como atriz, como cidadã. Porque antes de ser atriz, eu sou cidadã. Eu questiono o mundo onde eu vivo e eu sei que essa realidade, da maneira como ela se apresenta agora, ela não é boa para mim, não é boa. Eu não gostaria que meus filhos vissem coisas que eu vi. Então eu sou uma agente transformadora. E aí essa responsabilidade ela está aqui o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo também em algum momento da minha vida, eu tive que pensar, eu vou negar, eu vou me ausentar de oportunidades que chegam a partir do meu estudo, de uma carreira que eu escolhi para mim, para eu me sentir feliz, né? Porque eu sou feliz atuando. Quando eu tenho um personagem, quando eu tenho uma história para contar, não importa de quem seja essa história, eu me sinto feliz e realizada. E muitas vezes essa história é a história de preconceito, é a história de machismo, é a história da mulher que não se vê, não vê o seu potencial. E a figura da mulata, ela é uma realidade do nosso país. Ela é real. E assim, eu, convivendo na escola de samba, não adianta tentar falar para algumas pessoas, gente, não fala mulata. Não adianta. Vocês vão falar mulata. Entendeu? Mas eu tenho que saber me relacionar e me posicionar para que as pessoas vejam que, além daquilo que foi estigmatizado, ali existe algo a mais. E quando a mulata aparece nos personagens, eu briguei muito com isso comigo, assim, mas eu não vou fazer assim, porque... Não, peraí. Como que eu posso fazer para essa personagem, além desse estereótipo que está escrito ali, que tá orientado, eu trazer mais coisas, mais elementos? Então, o meu trabalho é sempre de enriquecimento desses personagens, além da visão muitas vezes, do autor, da visão do diretor. E quando tiver que mostrar essa realidade, humanizar. E quando tiver que mostrar essa realidade, o que está por trás dessa marra? O que está por trás desse comportamento? Ela é uma mulher, né? É uma mulher. Uma mulher com sentimento, com tudo. E em relação ao carnaval, eu hoje tenho clareza de que eu me afastei durante um tempo, que foi em 2010, por conta dessas questões. Era uma coisa que te afligia. Eu não vou ser massa de manobra disso. Eu não vou ser mais uma mulata. Não vou ser. E foi uma atitude que foi difícil para mim, porque assim, essa cultura, o samba, é nosso. É a nossa cultura. Eu cresci ouvindo samba, eu cresci sambando nas rodas de samba, construindo e cultivando essa cultura, essa tradição. Eu sou do bairro da Tijuca, e a minha escola é a Universidade da Tijuca. E eu vi a minha escola ensaiando nas ruas, e eu vi a escola passando, eu queria ir junto, porque eu queria ir junto da escola, eu queria estar junto com aquela comunidade. Então, assim, essa paixão, esse amor, eu me privei em 2010 exatamente por isso, por essa observação de que é um meio que... Aí eu falo isso sem medo nenhum, porque as pessoas sabem que eu penso isso. É um meio machista, é um meio sexista, onde as pessoas, às vezes, têm uma visão muito coronelista da relação e tem um medo do presidente. Gente, presidente é um administrador disso tudo aqui, que tem que ter alguém para administrar. Então, assim, ali nós emprestamos a nossa arte, o nosso amor, é isso que nós temos para dar. Se não tiver a gente com amor e com arte para realizar aquilo ali, a escola de samba não existe. Mas existe uma relação de poder e hierárquica, assim, de fato, porque assim sabe que o dinheiro move essas organizações, e essa relação com o dinheiro, com o poder,
ela muitas vezes cria esse tipo de relação. E eu, em 2010, eu me afastei e falei, não vou bater palma para isso, não. E aí fiquei em casa, chorando, assistindo. Ia para as rodas de samba, aproveitei para curtir as festas de rua, os carnavais de rua. Mas chegou um momento que eu falei, peraí, gente, que isso? Tá errado. Essa festa também é minha. Eu tenho direito de estar aqui. Eu tenho direito de estar lá. Eu tenho direito de pegar na mão de uma menina da comunidade, sambar com ela e brincar com ela. Eu tenho esse direito de encontrar um ritmista e me divertir com ele. Eu tenho direito de beijar essa bandeira. Eu tenho direito de estar ali. E aí foi quando eu decidi voltar. Foi uma decisão, eu lembro muito bem, assim, eu vou voltar. E eu falei, eu vou voltar e eu não vou ficar aqui assistindo transformarem essa festa em qualquer coisa, não. Da mesma forma que eu sou cidadã e eu vou lá e luto pelos nossos direitos e eu, quando eu posso, participo das campanhas e tal, no carnaval, eu vou fazer isso através da minha arte, meu posicionamento. E não adianta querer ser hipócrita de achar que eu estou fazendo uma grande transformação no carnaval. Não é isso que eu acho. Eu só acho que ali, com o meu coração, com a minha arte, com o meu posicionamento, com a minha relação com as pessoas, ali no micro, no pequenininho, eu estou fazendo a minha parte. Toda vez que eu vejo falarem sobre a ala de passistas, toda vez que eu vejo falarem sobre a apresentação da escola, que eu vejo falar sobre as mulatas, eu tenho meu posicionamento, eu tenho meu direcionamento e o olhar artístico para isso. Quando eu me apresento na frente da bateria, eu tenho o meu jeito de me apresentar. Quando eu tiro uma foto representando a minha comunidade, eu tenho um jeito de fazer. E, acima de tudo, o que eu empresto para a minha escola de samba é o samba no pé à frente da bateria, que é algo que eu reivindico e eu milito para que não é possível com o barulho daquele, com aquele barulho, aquela batucada toda, você não... o seu pé não acompanhe aquilo. Então, é isso. Assim, eu consegui achar uma equação onde eu me sinta feliz, que eu realizo o meu grande amor, eu vivencio o meu amor pelo carnaval. E aí, eu tenho que ponderar e equilibrar isso com a minha carreira de atriz, para que essa tendência que a gente tem no Brasil de rotular de que uma pessoa é só aquilo, eu não aceito isso como rótulo para mim. Então, assim, eu estou rainha de bateria, eu sou atriz, eu sou mulher, mas eu posso ser muito mais outras coisas, né? Então, é isso que é uma busca constante que eu vivo na minha vida. Maravilhoso isso. Ela é dona da história dela, não, Sueli? Isso, né? É dona da história dela. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa, que hoje é muito importante para nós que você esteja ali, naquele lugar. Porque vocês sabem muito bem o que significa apropriação cultural, né? E o carnaval, nós sofremos um processo de destituição das mulheres negras e da mulata, não é? Do lugar legítimo que é dela como rainha de bateria. E você é um ponto de resistência nisso. Então, continua. Então, você não tem nem o direito de deixar de fazer isso agora. Ok? Nem tem mais essa escolha. Okay. Obrigada, Sueli. Nós temos aqui 3 mulheres, 3 convidadas que são donas das próprias histórias, que construíram as suas narrativas, que foram contra todos os preconceitos, que conseguiram vencer muitos preconceitos e que hoje são inspiração para a gente. Por isso, nesse final, eu queria uma salva de palmas para elas.